Olá, caros amigos do canal Beninua Friburgo e Foco. Está tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Que a presença de Hashem esteja dentro da casa de vocês, se estendendo aos parentes, trabalho, amigos, seja no carro, em viagem, onde você estiver, céu, terra, mar e ar, que a presença de Hashem esteja envolvendo vocês. Gente, é uma alegria muito grande, estamos aqui para falar da Paraxá, esta semana, Paraxá Bamidbar, no deserto, aqui nesta Paraxá Shem, e fazendo mais uma vez o censo do povo judeu. Como já vimos desde o começo, o censo era feito a partir do meio shekel. Por quê, gente? Para não despertar o olho grande do Itzehará, né? Da Sitnahará, assim por diante, para não despertar o olho grande, mal olhado, e trazer o sentido de acusação do povo judeu. Primeiro é contado as tribos, o povo judeu, assim, de uma parte separada. E a elite de sacerdotes, dos levitas, são contados à parte, mais à frente, como vamos relatar hoje na leitura da Paraxá. Então vamos aqui, gente, estou aqui com o Rumash Gabait, com comentários do Rashi, os cigarros da obra do Rebbe de Lubavitch, para melhor compreensão de todos, tá bom, gente? E também alguns comentários aqui de alguns livros que estão comigo, e vamos passar esse conhecimento à frente com a ajuda de Hashem. Vamos para a segunda leitura, gente, aqui, tá? Os comentários já estão interpolados para melhor compreensão do texto. Vamos para a segunda leitura. Esta foi a contagem da tribo de Ruben, o primogênito de Israel. Vamos lá, vai criar, tá, gente? Vai criar 1 a 20. Trabalho com o apoio, trabalho com o apoio do Rav Yaakov Gelgstad, morando pelo Márcio Braga. E temos encontros aqui semanal na nossa Betimã Friburgo. Graças a Deus temos uma Beit para reunir, nos encontrar. Venha você estar conosco. Temos também em Pádua, na casa da Joedva, com o emissário Isaías e também a Maísa. E lá no Rio de Janeiro, com um grande companheiro e amigo, que achei que me dado, o emissário Germes. Temos grupos lá em Niterói com o Fábio Machado. Temos estudos e grupo também com o Ruberval, lá em Volta Redonda. Gente, o Rio de Janeiro está crescendo, ficando forte, Baruch Hashem. Temos estudo na plataforma Beninua Brasil com o Rav Yaakov Gelgstad e também na Academia de Noés, matricule com ele, que é o nosso mentor aqui no Rio de Janeiro, o momento Márcio Braga. Então vamos lá, capítulo 1. Versículo 20, agora vem relatar a contagem das tribos, tá, gente? As tribos, porque as tribos têm uma hora muda de posição, tá? Uma hora muda de posição, mas aqui vem a contagem das tribos e depois vem a contagem da tribo de Levi. E vamos relatar alguma coisa sobre o livro A Sabedoria do Dia, que fala sobre a saúde e a cura. E vamos entrar em alguns pontos específicos da Paraxá. Vamos lá. Esta foi a contagem da tribo de Ruben, o primogênito de Israel, seus descendentes, que foram contados segundo suas famílias, segundo as casas de seus pais, pelo número de nomes individuais, e por cabeça de todo homem de 20 anos de idade ou mais, todos que eram aptos para servir no exército. A contagem da tribo de Ruben foi 46.500. Esta foi a contagem da tribo de Simão, seus descendentes que foram contados, segundo suas famílias, segundo as casas de seus pais, pelo número de nomes individuais por cabeça de todo homem de 20 anos de idade ou mais, todos que eram aptos para servir no exército. A contagem da tribo de Simão foi 59.500. Esta foi a contagem da tribo de Gade e seus descendentes, que foram contados segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, e pelo número de nomes individuais de 20 anos de idade ou mais, todos que eram aptos para servir no exército. A contagem da tribo de Gade foi 45.650. Esta foi a contagem da tribo de Judá, seus descendentes que foram contados, segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais, e pelo número de nomes individuais de 20 anos de idade ou mais, todos que eram aptos para servir no exército. A contagem da tribo de Judá foi 74.600. Esta foi a contagem da tribo de Sarrá, seus descendentes que foram contados, segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais,
e pelo número de nomes individuais de 20 anos de idade ou mais, todos que eram aptos para servir no exército da Caucásia da Tribo de Sarrá, foi 54.400. Esta foi a contagem da tribo de Zebulon, seus descendentes que foram contados segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais, e pelo número dos nomes individuais de 20 anos de idade ou mais, todos que eram aptos para servir no exército. A contagem da tribo de Zebulon foi 57.400. Da tribo de José, esta foi a contagem da tribo de Efraim, seus descendentes que foram contados segundo suas famílias, segundo as casas de seus pais, e pelo número de nomes individuais de 20 anos de idade ou mais, todos que eram aptos para servir no exército. A contagem da tribo de Efraim foi 40.500. Esta foi a contagem da tribo de Menache, seus descendentes que foram contados segundo suas famílias, segundo as casas de seus pais, e pelo número de nomes individuais de 20 anos de idade ou mais, todos que eram aptos para servir no exército. A contagem da tribo de Menache foi 32.200. Esta foi a contagem da tribo de Benjamim, seus descendentes que foram contados, suas famílias, segundo as casas de seus pais, e pelo número dos nomes individuais de 20 anos de idade ou mais, todos que eram aptos para servir no exército. A contagem da tribo de Benjamim foi 35.400. Esta foi a contagem da tribo de Dan, os descendentes que foram contados, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, e pelo número dos nomes individuais de 20 anos de idade ou mais, todos que eram aptos para servir no exército. A contagem da tribo de Dan foi 62.700. Essa que foi a contagem da tribo de Asher, seus descendentes que foram contados segundo suas famílias, segundo as casas de seus pais, e pelo número de nomes individuais de 20 anos de idade ou mais, todos que eram aptos para servir no exército. A contagem da tribo de Asher foi 41.500. Essa que foi a contagem da tribo de Naftali, seus descendentes, que foram contados segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais, e pelo número de nomes individuais de 20 anos de idade ou mais, todos que eram aptos para servir no exército. A contagem da tribo de Naftali foi 53.400. Essas pessoas contadas por Moshe, Arão, os príncipes de Israel, 12 homens, cada um representando a casa de seus pais. Essas pessoas contadas depois israelitas, segundo a casa de seus pais, de 20 anos de idade ou mais, todos aqueles que em Israel eram aptos para servir no exército. A soma de todas as contagens foi 603.550, mas todos os levitas, segundo o time de seus pais, não foram contados entre eles. Embora o objetivo desse censo fosse expressar a relação essencial do povo com o tabernáculo, os levitas fossem oficiantes do tabernáculo, e expressar como Deus valorizava cada judeu individualmente, os levitas, se tivesse revelado a tribo mais leal de Deus no seguinte do bezerro de ouro. Então Deus explicou por que os levitas não haviam sido incluídos. Ele falou a Moshe dizendo: os levitas realmente fazem parte do povo, porém são minha legião particular, portanto não contarás a tribo de Levi da mesma maneira que contastes os outros israelitas, e não somarás os resultados do seu recenseamento aos demais israelitas, porque eles merecem um censo próprio. Além disso, não contarás a tribo de Levi de modo algum, eu mesmo a contarei para ti por razões que ficarão claras mais tarde, mesmo quando souberes que quantos a deles não somarás os resultados do recenseamento aos demais israelitas. Deus previu que em pouco mais de 3 meses, muitos israelitas leigos participariam do pecado dos espiões. Ele decretaria que, por causa de sua responsabilidade coletiva, a geração inteira, inclusive os inocentes desse pecado, não entraria na terra de Israel. Deus quis excluir a tribo de Levi desse decreto, visto que ele demonstrara ser leal a ele no seguinte do bezerro de ouro. Como era o censo que expressava a identidade e responsabilidade coletiva do povo, Deus excluiu a tribo de Levi do recenseamento geral. Os levitas também não participaram do seguinte, os espiões, mas só esse fato não teria sido suficiente para excluir do decreto, se ele tivesse sido nos recenseamentos geral, explicando como os levitas são legião particular. Deus continuou e fez de fazê-los servir no exército como o resto do povo, inclui os levitas do tabernáculo, do testemunho de todos os seus objetos e tudo que eles pertencem. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus objetos quando viajares. Servirão nele, acamparão ao redor do tabernáculo. Quando o tabernáculo estiver prestes a viajar, os levitas desmontarão, e quando o tabernáculo acampar, os levitas montarão. Todo não levita que se aproximar e tentar fazer isso será morto por um ato de Deus. Por causa desse perigo, os israelitas acamparão em formação específica, segundo as suas tropas tribais, cada um junto à divisão da tribo dele.
3 tribos por divisão, e cada homem junto com o estandarte da divisão dele, como logo será exposto detalhadamente. Mas os levitas acamparam ao redor do tabernáculo, dou testemunhos separando-os das tribos, para que nenhuma delas se aproxime do tabernáculo, com a intenção de montá-lo, desmontá-lo, transportá-lo, vigiá-lo ou servir nele. Se os levitas preservarem essa separação cuidadosamente, não haverá ira divina contra a congregação dos israelitas, seja potencialmente, se a separação entre os levitas e os leigos for rompida, seja efetivamente. Se um israelita leigo tentar executar uma função levítica, os levitas guardarão o tabernáculo de testemunho com esse objetivo. Os israelitas assim fizeram exatamente conforme tudo que Deus ordenara a Moisés. Portanto, o povo se instalou em 3 acampamentos concêntricos. O tabernáculo e seu pátio constituíram o acampamento central, conhecido como acampamento na presença divina. O acampamento do meio dos levitas o circundava, o acampamento dos israelitas leigos circundava os dois. Baruch Hashem, gente, essa aqui é a leitura da Paraxá, os comentários do Rashi, estudados na obra do Rebbe de Lubavitch para melhor compreensão, com comentários do Rashi aqui no Rumash Gabait. Aqui temos alguns comentários, gente, do Rumash Utnik. Vamos passar algumas coisas dentro dessa Paraxá que estão muito interessantes. Aqui tem uma questão clássica, gente, dentro dessa Paraxá, no versículo aqui, gente, que eu vou passar para vocês, uma questão clássica, tá, gente? Uma questão clássica, e vou passar algumas coisas da faísca de Hassidut, tá bom, gente? Aqui dentro dessa Paraxá, aqui a questão clássica que nos vem aqui dentro do Rumash Butnik para falar desta Paraxá, juntos, gente, porque a Torá usa a frase dos descendentes de Naftali, versículo 42, em contraste para os descendentes de Shimon, para os descendentes de Gad, etc. Vamos lá. O Arizal Akadosh, de abençoada memória, aqueles que levantaram o censo, visitaram o acampamento inteiro, escreveram os nomes em uma lista junto com uma nota dizendo a qual tribo aquela pessoa pertencia. Depois de terem coletado todos os 600 mil nomes nesta lista, os nomes foram separados em listas individuais para cada tribo. Isso foi feito lendo a lista original. E quando o nome da tribo de Reuven aparecia, era dito Cua fulano de tal a lista dos descendentes de Reuven. Então, como aquele nome era arriscado da lista original e colocado em uma lista separada, o mesmo processo foi repetido para cada uma das tribos subsequentes. Quando chegou a vez da última tribo de Naftali, não havia necessidade de fazer uma nova lista, pois o censo poderia ser feito através da simples contagem dos nomes que haviam sobrado. Assim, já que eles não tiveram que declarar em Cua fulano de tal nos descendentes de Naftali, a Torá emitiu esse termo, Torá do Arizal. Agora, a gente, vamos para uma última palavra da Sirah Shabbat Parashá Bamidbar. Seria uma boa ideia publicar a interpretação do Arizal para esse o versículo 22. Versículo 42, veja que as coisas clássicas. Se nos esclarece como o censo foi feito particularmente, porque através disso estamos cumprindo a meta de defender os ensinamentos do Arizal, que aproxima a redenção. Aqui é uma Sirah, tá, gente? Do Shabbat para Shabamidbar, para o Hashem. E temos aqui uma questão para encerrar, gente, aqui, porque a tribo de Levi não foi colocada junto com as tribos. Temos aqui algumas questões para passar para vocês. E vamos ficar dentro das faíscas de Hassidut. Aqui nas faíscas de Hassidut diz assim: o principal papel dos levitas era o estudo da Torá, e eles foram separados para ensinar o público sobre os seus modos moralmente elevados, suas leis justas. Rambam, fim das leis dos anos sabáticos do jubileu. Em contraste com o caminho espiritual da maioria dos judeus, é dominado pela observância prática das mitzvot. As mitzvot foram dadas com um número fixo de 613, e tem regras rígidas sobre sua observância. A Torá, por outro lado, é ilimitada no sentido que transcende as barreiras deste mundo, de forma que se uma pessoa estuda as leis de uma oferenda queimada, isso é como se ela sacrificasse uma oferenda queimada. Fim do tratado de Menahot. Assim os levitas, cujo caminho espiritual era a Torá, não foram contados. Veja Rashi, V49, versículo 49, Rashi, uma vez que contar é um modo de expressar limitação. Enfim, algo mais adequado ao restante do povo judeu, baseado em Tessirot, 1,33, página 6 do Rebbe de Lubavitch. Então, já que estamos aqui falando de coisas que são
contadas, né? Nós sabemos que teve contagens que deu problema lá na frente, né, com o rei Davi, né, que colocou o povo sem a contagem do mês Shekel, e um problema que o anjo da morte passou, e aqui Hashem estava fazendo contagem, porque Hashem cuida do povo judeu como cuida de toda a humanidade, mas o povo judeu é uma propriedade especial de Hashem, né? E os levitas foram separados, uma contagem especial, para que um decreto não caísse sobre eles, porque teve a parte do bezerro de ouro e eles foram muito fiéis, mas teve a parte dos espiões, teve outros assuntos, mas os levitas foram contados como uma legião separada, para não receber decretos junto com o povo que ficaria no deserto, tá certo, gente? Então vamos aqui falar acerca da... Também tem alguns dizeres aqui no livro Belos Valores, tá, gente? Eu vou passar para vocês. Muito importante, muito importantíssimo mesmo. Nós, Benoa e Batinoa, gente, guardamos isso dentro do coração. Vamos colocar dentro de nós. O povo de judeu é o espelho para nós. É o espelho. Nós, através dele, aprendemos a luz da Torá dentro do aspecto das 7 leis que foram dadas no Monte Sinai. E o Benoa, que guarda suas leis, ele como sumo sacerdote, que entra no santuário para oferecer o sacrifício no dia mais sagrado. Então, que você possa ter uma vida de estudo de Torá, uma vida muito assídua, uma vida muito excelente, com o estudo de Torá, com a paraxá da semana, com as 7 leis, se apegando, para que você possa se aproximar de Hashem, eliminar da sua vida coisas que venham fazer vir decretos negativos, tá bom, gente? Porque você estudando a Torá, se aplicando, você anula decretos negativos, assim como Ioná entrou naquela cidade de Nínive. O rei se humilhou e ali os decretos foram anulados. Que possamos, através das nossas mitzvot Benoa, anular qualquer decreto. É melhor segurar, estudar a Torá, as nossas 7 leis, se apegar a ela, e assim nos aproximamos de Hashem a cada dia mais, a revelação do verdadeiro Mashiach. Vamos lá, gente. Aqui, nesta palavra, nesta Torá, nós vamos aprender uma coisa muito, muito grande aqui, para quase terminar aqui a paraxá. Em Bamidbar, no 52, está escrito que o povo se fixava, cada homem, junto ao seu acampamento. Veish al Digor, Lexivotan, e cada homem junto à sua bandeira, segundo o seu exército. Só fez que volte acima forma a palavra Shalom. Eis que fato-nos em cima que a excelência de nosso povo se expressa na união e na paz coletiva, que uma aqui completo e íntegro, e assim também consta em Bamidbar 2,17, para tirar a tenda da assinação, com acampamento dos rivinos, do meio dos acampamentos da forma que acamparem, assim marcharão. Ish al Yador, Yediglehem, cada um em direção ao seu lugar, segundo os seus estandartes, a sofrer que também forma a palavra Shalom. Então, gente, quando o povo judeu está partindo unido, seguindo junto unido as tribos de Israel, o povo judeu, a tribo de Levi, dentro do seu acampamento de forma correta, como a X que pulou, eles estão fazendo o quê? Estão transmitindo ao mundo Shalom, estão trazendo Shalom, Shalom para eles, Shalom para o mundo, Shalom para nós que somos Benoa. Então, como nós Benoa e Batinoa estamos na nossa comunidade, honrando nosso Rav, honrando nossos mentores, honrando a Torá, né, honrando as 7 leis que estudamos, estamos trazendo também Shalom, paz para o mundo, trazendo luz, espalhando luz para o mundo e apressando a revelação do verdadeiro Mashiach. Para terminar essa paraxá, vamos aqui, gente, no livro da sabedoria que o dia, minha esposa já leu pela manhã, mas vamos complementar a paraxá aqui, gente, porque é o estudo da paraxá da semana, do dia de hoje. Como os judeus se encontravam com eles aleijados e se curaram de maneira milagrosa quando a Torá foi entregue. E graças à proteção das nuvens de glória, todos mantiveram saudáveis ao longo da sua viagem à terra de Israel, apesar das condições adversas do deserto. Vimos aqui que virtude da sua conexão com Deus, expressada através do estudo da Torá e do cumprimento dos seus mandamentos, o povo judeu não estava limitado pelas leis da natureza. Além disso, sua capacidade de se superar
A natureza era evidente, ela transparecia não somente em questões espirituais, mas também em sua saúde e bem-estar físico. Isso é tão certo como era quando a Torá foi entregue ao Monte Sinai. À medida que vivemos nossas vidas de acordo com as regras da Torá, também seremos abençoados com saúde espiritual e física, apesar de muitos obstáculos que apresentam as leis da natureza. Lites Roth, volume 8, página 220, 22, do Rebbe de Lubavitch. Então, gente, a cada momento em que nos aproximamos de Hashem, nos apegamos aos mitzvot que temos para nós, o povo judeu, né, com seus 613, a Torá, e nós, bem Noa, com as nossas 7 leis, nos aproximamos de Hashem, apesar de todos os obstáculos que aparecem, lutas, dificuldade, né, tanta coisa, mas temos certeza viva, servindo a Hashem com muito orgulho, com muito amor, com muito prazer, com muito vigor, vamos cada dia limpando a nossa vida, nosso ser, nosso interior, nosso exterior, e cada dia mais saúde física, espiritual, mental, emocional, e se aproximando de Hashem e a revelação do Mashiach, que seja breve em nossos dias. Essa Paraxá, amigos, vem ficar conosco na nossa Bix no Friburgo e também lá na Pavuna e Village com o nosso emissário Germes, e como já falamos, em Pádua e Volta Redonda e outros lugares aqui do Rio de Janeiro, por todo o Brasil, na plataforma no Brasil, na Academia de Noé, tudo de bom. Tchau, tchau, gente, até a próxima, Mashiach já!